posicionamento do Lloyd, porque quando a gente chega no valor que o clube quer, que o clube deseja, obviamente o Lloyd já se sentiu um jogador contratado pelo Vasco, porque se não tivesse qualquer tipo de interesse na venda do Lloyd, obviamente o clube informaria que o atleta não estaria à venda. Quando ele estipula um valor, se chegar nisso ele vende, e a gente chega, obviamente criou uma expectativa enorme no atleta. A live, obviamente, as lives, né, foram surpreendentes para a gente também, porque foi uma coisa espontânea. A gente não sabe qual era o nível de relação dele com o presidente do clube turco. A gente, obviamente, fica feliz pelo desejo do atleta de vestir a camisa do Vasco, mas ao mesmo tempo fica preocupado com a própria situação dele lá, se o negócio não acontecesse. Mas ele foi muito corajoso, assim, e isso fez com que a gente se empenhasse ainda mais na contratação dele, porque a gente viu realmente o desejo dele. Quando eu falei com ele por uma chamada de vídeo, que eu comecei a falar do Vasco, ele tímido, de cabeça baixa, com os risos na boca de canto, assim, canto de boca, né? E eu perguntei, por que você está rindo? Eu estou falando. Ele, porque eu conheço o Vasco. E ele falou, conheço o Romário, conheço o Edmundo, conheço... Foi falando a história do Vasco. Então, assim, isso já é muito importante, né? O desejo de vestir a camisa do Vasco. Mas também, obviamente, a contratação foi pelo que a gente percebeu da entrega técnica. A gente entra em contato, a nossa diretoria tenta entrar em contato com a diretoria do Flamengo no domingo, não tem sucesso. E na segunda-feira a gente decide seguir nosso rumo. Obviamente, uma das alternativas era o Engenhão. Mas eles não ofereceram o Maracanã? Não, já estava meio que programado e a gente vai entrar nessa conversa também. Então a gente entra em contato para entender a situação do primeiro jogo, a gente como mandante, e a gente não tem um retorno. Através disso a gente segue a nossa vida. Primeiro, antes de chegar no Engenhão, obviamente que isso era um regulamento, né, da FERJ, torcida meio a meio, então já estava pré-estabelecido que a gente não poderia jogar em São Januário, porque não tem como dividir meio a meio em São Januário. Mas para o Campeonato Brasileiro, eu já falei com o nosso CEO, o Amadeu, que é um desejo meu jogar na minha casa. O Vasco tem estádio e o Vasco recebe grandes clássicos de torcidas que nem sempre são amigas. E os clubes conseguem chegar, os ônibus chegam com tranquilidade, não tem briga ao redor do estádio. Por que o Vasco não pode jogar certos clássicos em São Januário? Isso vai ser uma das minhas brigas, porque eu quero jogar em São Januário. Eu tenho casa para jogar, eu tenho direito de jogar ali. Nesse caso específico da FERJ, não, porque foi assinado um contrato que o estádio teria que ser meio a meio. E aí a gente solicita o Botafogo, porque tem uma boa relação com o Botafogo, todas as vezes que nós precisamos, a gente solicitou o Botafogo. E aí, obviamente, quando a gente solicita o Botafogo, a gente tem uma consulta técnica, porque não é só uma decisão administrativa, porque a gente está falando de um gramado diferente. Então, como tem uma posição administrativa, mas tem uma interferência técnica, eu tenho que consultar os atletas. E a maioria, grande massa, decidiu pelo Engenhão. Em nenhum momento foi colocado, vou jogar no Engenhão porque eu acho que eu diminuo qualquer tipo de diferença sobre o Flamengo que as pessoas estão colocando. Estão apequenando o Vasco. Pelo contrário, em nenhum momento foi colocado para tirar qualquer diferença de jogo. A minha posição, ela não está apequenando o Vasco. Pelo contrário, eu estou dando representatividade à instituição. Porque o Vasco, desde que eu entrei e assumi, ele não vai acatar decisões, ele vai participar de certas decisões. Eu quero ter uma relação ótima com o Flamengo, com o Fluminense, com o Botafogo, com a FERJ, com a CBF. É isso que a gente precisa de diálogo, não de briga. Como não teve diálogo, eu precisava ter um local para jogar. E aí a gente solicitou o Botafogo. Quando a gente mandou ofício para a FERJ e isso é divulgado, já era tarde para qualquer tipo de outra situação, porque a decisão já está tomada. E para registrar também alguns pontos, quando a gente vai jogar como mandante no Maracanã contra o Flamengo, a gente só tem a nomenclatura de mandante. A gente não exerce nenhum processo de mandante. A gente tem um número de assentos de visitantes, vagas de estacionamento de visitantes,
Vestiário de visitante. vestiários de visitantes. E o Flamengo, como visitante, ele tem os Tem processos estrutura de mandante. Então, a minha equipe, ela se sente visitante no jogo de mandante. Então, o único ponto é que, assim, os meus jogadores precisam sentir que eles são mandantes do jogo. E todo o aspecto comercial, tudo isso. Então, assim, não é birra, não é arrumar briga para o administrador da RJ. E os meus bens, eles podem ser bloqueados pela justiça se tiver fraude, gestão temerária e corrupção. Então, eu acho que isso é a maior prova do compromisso que eu tenho com a instituição. Porque não vai ter corrupção, não vai ter fraude e não vai ter gestão temerária. Mas, além de tudo, é uma confiança muito grande na sua equipe, né? Eu confio Porque, no muito, fim, não é só sobre você, né? Não é só sobre mim, é sobre uma equipe. Mas é óbvio É arriscadíssimo. que quando os bens estão ali, mas eu acho que isso, obviamente, quem fosse o administrador e respeitasse a instituição e fosse uma pessoa séria, deveria fazer. Então, assim, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer e por acreditar muito no que eu estou fazendo com o clube. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do presidente do Vasco da Gama, deixando bem claro que, cara, ele fez um procedimento ali bem seguro a ponto de, se fizer besteira, vai acabar afetando o CPF, no caso, o presidente Pedro Paulo, mais conhecido como Pedrinho. Agora, informação muito importante, né, que o Vasco ontem anunciou oficialmente o atacante Lloyd Augusto. Inclusive, você aqui em nosso canal conseguiu acompanhar a chegada do atleta ao Rio de Janeiro. Tá aí a arte oficial de Lloyd Augusto, que é o novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2025. O Vasco até anunciou 6h05 da noite de ontem, dia 27 de fevereiro. A nota diz a seguinte, ó: Vasco da Gama acertou a contratação do atacante Lloyd Augusto até dezembro de 2027. Lloyd Augusto iniciou sua carreira em Angola, país de origem, e rapidamente se destacou, chamou a atenção do Sporting de Portugal, que o levou ainda nas categorias de base. Terminou o processo de formação no Farense de Portugal, onde se profissionalizou. Do Farense seguiu para o Mafra, também de Portugal, onde teve grande destaque, chamou a atenção do Alanyaspor da Turquia, e na Turquia viveu a sua melhor fase da carreira. Portanto, essa foi a nota oficial por parte do Vasco da Gama. E uma boa notícia. A boa notícia é que sim, ele foi regularizado no BID. Tá para vocês acompanharem nesse momento, ó. Lloyd Antônio Augusto, tipo de vínculo aí, contrato em definitivo. Ele foi comprado da equipe turca. Ele foi regularizado exatamente, ó, data de início, né? Diz ali data de início, no caso, data de início seria quando foi iniciado o procedimento para publicação no BID, e a publicação realmente aconteceu no próprio dia 27, no dia 27/2 de 2025, mais precisamente 6h21, né? 6 horas, 21 minutos e 17 segundos. Então, basicamente, ali o Vasco foi muito eficiente e, cara, cumpriu de uma maneira que nem eu esperava que conseguiria regularizar a tempo Lloyd Augusto. E sim, Lloyd Augusto está à disposição do Vasco, está à disposição do técnico Fábio Carille para o Clássico dos Milhões, que será realizado amanhã, no dia 1º de março. Clássico dos Milhões no estádio Newton Santos. Aproveitando agora sobre a situação envolvendo o estádio Newton Santos, eu tenho que atualizar para vocês que o Vasco já conheceu o seu novo adversário da Copa do Brasil. Vou botar agora a tela cheia para vocês conseguirem me acompanhar. O Vasco conheceu o novo adversário, né? O time do Nova Iguaçu venceu a equipe do Barcelona e acabou. Não é Barcelona do Lionel Messi, não, né? Do Messi, agora atualmente do Yamal, Rafinha. Não é esse Barcelona, não, pelo amor de Deus. E aí, a partida, segundo informações do Vene, vai ser realizada no estádio Newton Santos.
o mano de campo é da equipe da Baixada, que no caso é o Nova Iguaçu, porém o Nova Iguaçu optou para que a partida fosse realizada no estádio Newton Santos. Então o Vasco está virando aí um parceiro real da equipe do Botafogo, independentemente do mando ser da equipe do Nova Iguaçu, mas o Vasco ali vai se sentir teoricamente ali em casa, até porque o Vasco enfrentando o Flamengo, vai ter mais jogos com certeza durante o ano que será realizado no estádio Newton Santos, então essa parceria aí pode acabar gerando bons frutos para a equipe do Vasco no tapetinho, que tem sorte, hein? O Vasco tem muita sorte jogando no tapetinho, e aí vai testar novamente se essa sorte estará ao seu lado frente à equipe do Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco para que a gente possa alcançar 50 mil. Faltam menos de 600, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!